Então, hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre conjuntura internacional, especialmente a partir das eleições da Alemanha, que aconteceu nesse domingo, dia 23 de fevereiro, e algumas lições que se pode observar a partir desse processo eleitoral. Em primeiro lugar, para contextualizar, as eleições da Alemanha, elas ocorrem antecipadamente por conta de um rompimento da coligação liderada pelo PSD, o primeiro-ministro Scholz, desde novembro do ano passado. Né? PSD mais os verdes e os liberais tinham uma coalizão que formava uma maioria para governar a Alemanha. Então, desde novembro de 2024, ocorreu um rompimento dessa coalizão, portanto, houve aí uma votação, né, dentro do Congresso, e as eleições foram antecipadas, portanto, ocorreram nesse dia 23 de fevereiro. Qual foi o resultado da eleição da Alemanha? O partido mais votado, a maior bancada, ficou com os conservadores, com a CDU, né, que era o principal partido de oposição. CDU e o PSD têm sido os partidos que polarizam o centro do processo político. Digamos que a Alemanha, se pudesse ser comparado com dois grandes partidos que polarizam o centro do debate político das últimas décadas, né? Os conservadores e os sociais-democratas têm polarizado esse processo, quase como um bipartidarismo. Nas últimas 2, 3 eleições têm surgido, principalmente os verdes, depois uma coalizão de direita e agora de esquerda, se destacam dentro desse cenário, né? Além dos dois grandes partidos. Então, com a derrota do PSD, que estava na liderança do governo de coalizão até então, o partido que vai liderar a próxima coalizão, tem o papel, porque nenhum partido tem maioria, será os conservadores da CDU, que fizeram 28,6%. Segundo lugar na votação foi a extrema-direita, partido chamado AfD, que é um partido que dobrou a votação. Na última eleição tinha em torno de 10%, e agora chegou a 20,8%, passando o PSD, que teve 16%. Os verdes estão em quarto lugar, com 11%, e um novo partido nesse cenário, chamado A Esquerda, que era um agrupamento de pequenos partidos e também foi uma divisão de alguns parlamentares que saíram do Partido Social Democrata, do PSD, e obtiveram 8,8% nas eleições desse ano, sendo que nas eleições anteriores tinham apenas 4,9%. Lembrando que na Alemanha, para poder participar da votação, né, das coalizões, é preciso os partidos fazer pelo menos 5%. Portanto, a esquerda, que é o nome do partido, traduzido para o português, é a novidade nesse cenário dos partidos de coalizão dessas eleições de 2025, embora em quinto lugar, mas é um partido que já pontua com um percentual importante. Então, dado esses resultados, né, é importante refletir algumas questões. Por exemplo, em primeiro lugar, a importância política da Alemanha no cenário internacional é inquestionável, né? No último século, sempre a Alemanha tem tido um papel importante de influência para o mundo inteiro do ponto de vista das decisões políticas, dos alinhamentos políticos em geral. Em segundo lugar, dentro da Europa, e a própria Europa hoje passa por um processo bastante conturbado, principalmente com a guerra da Ucrânia, agora com a eleição do Trump, tem em andamento o processo de realinhamento, de desalinhamento da Europa com os Estados Unidos de forma muito agressiva, inclusive, e nesse caso se aliando com a China, com a própria Rússia, né? Na questão da guerra da Ucrânia e na eleição da Alemanha. Então, Estados Unidos e Rússia atuando de forma combinada, né, nesses processos eleitorais em favor da extrema-direita. E aí o papel, principalmente, mais econômico do que político, que a China joga nesse processo. Então a Europa vai ter que se redefinir, a Europa como um todo, diante desse novo cenário internacional, que até então, desde a Segunda Guerra Mundial, a Europa muito alinhada com os Estados Unidos, principalmente a Europa ocidental. Então, agora parece que se configura um cenário diferente e há de se observar, ver se isso vai evoluir ou não. Portanto, essa é a importância dessas eleições. É uma eleição que reflete um pouco desse momento que vive a Europa como um todo e a própria Alemanha individualmente. Outra característica política da Europa dos últimos anos, talvez das últimas década e meia, né, é essa despolarização. Mesmo nos países que têm vários partidos, existia uma espécie de um bipartidarismo. Tem dois grandes partidos que polarizam as eleições e tendência desses partidos ao centro. Centro-direita e centro-esquerda. No caso da Alemanha, os conservadores.
da CDU, e o Partido Social Democrata. E na Alemanha e em todos os outros países da Europa, tem crescido partidos mais ao extremo, né, da extrema direita, principalmente nas últimas eleições. Então, os eleitores cansados com essa certa bipartidarismo, né, e caminha para uma polarização, mais ao extremo. O bipartidarismo tende mais ao centro. Existe uma tese, inclusive, de que os partidos, na medida que vão assumindo governos, eles vão tendendo a se posicionar mais ao centro. Então, há um cansaço dessa troca, né, e uma polarização maior para os extremos. Portanto, na Alemanha, nessas eleições de domingo, né, a direita, representada aí pela AfD, né, que foi o segundo partido mais votado, teve um apoio explícito, né, dos Estados Unidos. Elon Musk e o vice-presidente dos Estados Unidos, recém-eleito, também estiveram em campanha direta pela extrema-direita, com o apoio da Rússia, né? Estados Unidos e Rússia apoiando a extrema-direita, com um investimento muito forte em inteligência artificial para interferir no processo eleitoral. Então, toda a lógica caminhava e a estratégia era que o partido de extrema-direita se transformasse no partido mais votado na Alemanha. Existia uma expectativa nesse sentido. Então, de certa forma, foi um partido que dobrou a votação, mas com todo o apoio e a aposta que havia, também, de certa forma, saiu derrotado no processo, porque não obteve o resultado esperado. Portanto, e agora, no processo de construção da coalizão, mesmo tendo o Partido Conservador ficado em primeiro lugar, moderados de centro-direita, há uma tendência de isolamento da extrema-direita na construção desse próximo governo da Alemanha. Portanto, de fato, o partido de extrema-direita foi o mais apoiado, o que mais cresceu nas eleições, mas também, do ponto de vista político, provavelmente será o partido que terá a maior derrota, do ponto de vista de que o resultado não foi dentro do esperado e que deve ser isolado na composição do próximo governo. Por outro lado, contraditoriamente, o partido à esquerda, né, com esse nome, à esquerda, foi o partido que mais surpreendeu positivamente, né, liderado aqui por uma jovem, né, Heidi Reichneck, 36 anos, um trabalho desde janeiro, um trabalho recente nas redes sociais, principalmente no TikTok, abordando diretamente aquilo que a população mais sente, né, trazendo os temas mais importantes do dia a dia, né, da população, da rua, né, os temas sobre migração, moradia, custo de vida, educação, guerra da Ucrânia, etc. Ela surpreendeu, e um partido que tinha feito 4,9% nas últimas eleições fez 8,8%, tem um crescimento aí de quase 80%. Portanto, é um partido que passa a ter, né, a condição de participar, inclusive, de um próximo governo, e fica essa lição, né, porque até então, basicamente, sempre nas eleições de países mais importantes, e nas últimas eleições, até nesse momento, sempre a grande surpresa, e principalmente a surpresa da estratégia eleitoral nas redes sociais, coube à extrema-direita. E a Alemanha já sinaliza que há espaço também, do ponto de vista do uso da linguagem digital, sabendo trabalhar de forma adequada, com uma liderança de renovação, com coerência, portanto, entre o discurso e a imagem, há espaço também para um debate mais fundamentado do ponto de vista da esquerda. Portanto, é preciso observar com certa atenção, né, esse sucesso, digamos, não só do ponto de vista da colocação do partido à esquerda alemão, mas do ponto de vista da surpresa de ter crescido significativamente nessas eleições e ter surpreendido, porque não era um partido que constava, né, nos prognósticos como um partido que pudesse conquistar quase 10%, né, e acima do umbral aí da linha de corte da composição do governo, da eleição do próximo governo de coalizão. Então, acho que é uma reflexão importante, né, daquilo que são os desdobramentos a partir daí, e debater também as lições das eleições da Alemanha para o próximo período, né, dos processos políticos que devem ocorrer, né, no mundo afora. Então, existe já um movimento no sentido da esquerda também se apropriar e se empoderar da comunicação digital, e tem uma lição aí a partir do partido à esquerda na Alemanha nessas eleições de 23 de fevereiro de 2025.